A graça e a paz, pessoal. Nós estamos aqui mais um momento com o programa Entre a Gente, um programa que a gente faz aqui entre as redes sociais, e também a gente tem uma rádio pela internet, né? A web rádio Urgência Missionária. Essa série que nós estamos expondo aqui são as parábolas de Jesus, né? Nós iniciamos com a parábola da candeia, e hoje nós vamos estar explanando a parábola do joio, para que nós possamos ser ricamente abençoados com a palavra do Senhor, né? O que é parábola? A parábola, ela é histórias, né? É uma história contada através de elementos que existem na realidade, no nosso cotidiano, no dia a dia, né? Na verdade, no cotidiano daquelas pessoas que estavam ali caminhando com Jesus, né? Aquela multidão iam com Jesus caminhando, ele ia explicando, falando do reino de Deus através das parábolas. Então ele usava elementos, né, para explanar as verdades, né, os princípios que ele gostaria que as pessoas entendessem sobre o reino de Deus. Então ele usava a parábola da pérola, da rede, né, elementos como a ovelha, né, a dracma perdida, né, a parábola do joio, do fermento, do grão da mostarda. Então são elementos. Por trás desses elementos havia princípios, né? Ele tinha verdades absolutas para que as pessoas pudessem tomar posse, né, e ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, né, para que as pessoas pudessem caminhar, né, rumando ao reino dos céus. Amém? E o profeta Isaías mesmo, ele já disse, né, que lá no Isaías 44:18, que as pessoas elas nada entendiam, né? Elas não sabem nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de ver e os seus corações não conseguem compreender, né? Então não era para Jesus estava falando por meio de parábola, não para confundir, mas para que realmente as pessoas que quisessem se apoderar daquele ensinamento, se quisessem, né, tomar posse daquelas verdades, elas tinham que se apresentar diante de Jesus, elas tinham que caminhar com Ele, buscar por explicação, buscar por entendimento. Então quem tinha esse desejo se apropriava da verdade, mas muitos não entendiam, né? Por isso que Isaías já falava, né, que as pessoas não entendem, né? Os seus olhos são incapazes de ver, os seus ouvidos, os seus corações estão endurecidos, né? Então, ó surdos, ouve, e vós cegos, fixai os olhos, para que vocês possam enxergar. Isaías já, né, num pré-anúncio de Jesus, né, o profeta já pré-anunciando as palavras de Jesus, depois lá na vida vindoura, né? E foi exatamente isso, mas não era para complicar, né? Não era para que as pessoas não entendessem, pelo contrário, é que as pessoas, aquelas que tivessem o verdadeiro desejo de Deus, o verdadeiro entendimento, eles iam buscar por entendimento, né? Eles iam cavar para arrancar pérolas daqueles ensinamentos. Amém? Por isso que Jesus falava por parábola. E hoje vai ser a parábola do joio e do trigo, que está lá em Mateus 13, o versículo 24. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo, pela vida de Mateus, né, escrito por Mateus, capítulo 13, o verso 24. A palavra do Senhor diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-o. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso.
Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que o separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixa-i crescer junto à colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Amém, amados? Então tá aqui a explicação, tá aqui, né, a exposição da parábola, né, que antes da parábola, dessa parábola, o Senhor, ele ensina a parábola da semeadura, da boa semente, né? Tem uma semente que cai no meio do caminho, que os pássaros vêm e comem. Tem uma semente que ele joga ali, né? Ele lança no meio de outras plantas, né? Que aí elas cobrem, os espinhos cobrem, as outras plantas cobrem a semente, e aí o sol não bate, né? E ela não floresce, ela não tem profundidade. E tem também a semente que cai sobre as rochas, né, sobre o rochedo, e vem o sol e queima, e ela também não produz. E tem a boa semente que cai na boa terra, que está no versículo 23, o anterior a esse, né? É aquela boa semente que foi semeada na boa terra, no bom coração, né? E que ouve a palavra e a compreende. Este vai frutificar, vai produzir 100, 60, 30 por um. Então essa é a boa terra, né? Que recebeu essa semente e produziu de 100, de 60 por um. Aí ele vem e vai nos dizer, né? Vai explanar, vai falar sobre a parábola do joio. E ele explica a parábola do joio no versículo 36, né? Ele vai dizer lá, né, os discípulos perguntam: Senhor, explica pra gente, né? Depois que a multidão vai embora, né? Todo mundo passa, vai embora. E aí os discípulos perguntam: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Né? Então, quem está semeando a boa semente é o Filho do Homem. Jesus estava semeando ali entre eles a boa semente, né? Hoje somos nós, somos os trabalhadores, né? Através do nosso trabalho, da exposição, da pregação, estamos semeando, né? Os filhos de Deus estão semeando através dos seus testemunhos, das suas atitudes, estão semeando a palavra de Deus. O campo é o mundo, né? O campo é o mundo, e eu digo também que são os corações, né? São os corações. A boa semente são os filhos do reino. Então, as boas sementes são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem. Filho do Homem está escrito com letra maiúscula. Mandará o Filho do Homem, Jesus. Ele vai mandar os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Então ele explica aqui pra gente direitinho a parábola do joio, né? Ele fala que aquele que semeia é a boa semente, é o Filho de Deus, é o Filho do Homem, né? E o inimigo é o que é o filho do diabo, né? Ele vai também semear, né? A gente vê que o maligno também, ele semeia. E ele está semeando o tempo todo aí. Então tem os profetas de Deus, tem o povo, os servos de Deus, e tem o maligno, né? Que parece que é trigo, mas na verdade é joio. Parece que é cordeiro, mas na verdade é lobo, né? A gente vê isso, né, no meio dos discípulos já, né? Judas, ele era joio.
ele era filho do maligno, né? Ele expulsava demônios, né? Ele era o tesoureiro dali do ministério de Jesus, mas ele se mostrou ser filho do maligno através das obras. Ele se mostrou ser filho do maligno, né? O filho da perdição. A gente vê também Paulo, né? Paulo lá no final, quando ele estava preso ali no final da vida, já no final da carreira, Demas, Alexandre, né? Crescente, abandonaram ele, né? Causaram muito mal a Paulo, né? Causaram muito males a Paulo. E a gente vê que foi lançado a mão de Satanás, né? Paulo recomendando, falando com Timóteo, né? Para buscar por Marcos, para ele buscar as roupas dele, né? A capa, os livros dele, porque ele estava abandonado, né? Para que Timóteo se atentasse a essas pessoas, né? Cuidado, né, com essas pessoas, porque elas me causaram muito mal, resistiram à pregação do Senhor. Então, amados, está aí, está lançado, a semente está sendo lançada, tanto de Deus, né, quanto do inimigo. E nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus para reconhecer, pelo poder do Espírito Santo, para discernir aqueles que são do Senhor e os que não são, né? Muitas das vezes a gente percebe que um crente, né, uma pessoa cristã, né, e ela cai, né, pelas obras dela, a gente percebe que ela está em pecado, né, e Mateus 18 vai nos orientar para a gente ter com esse irmão. Não é para a gente ficar julgando quem é joio e quem é trigo, mas é para que nós possamos nos apropriar da palavra de Deus e que nós possamos confrontar o pecado. Não confrontar o nosso irmão, mas o pecado tem que ser confrontado, né? E mostrar para ele que ele está indo para o precipício. Mostrar a esse irmão que ele está indo para a morte. O caminho que ele está tomando é caminho de morte. E se ele se arrepende, ganhemos, amém, ganhamos eles para o Senhor. Mas se ele não se arrepende, ainda a palavra nos adverte, né, que a gente precisa, pega uma testemunha, vai de novo lá, né, e confronte o pecado e mostre, né, o tropeço para que ele não venha ser engolido, né, pelo maligno. E se ele resistir ainda a essa palavra, se ele resistir ainda o poder da palavra, ele, né, aí é com Deus, né? Aí o Senhor pode mandar um outro, né? Mas ele vai ser, na verdade, ele vai ser retirado do meio daquela comunidade, não vai mais fazer parte daquela comunidade, mas ele vai, o Senhor, quem sabe no final mesmo, quem ratifica realmente se ele é joio, é o próprio Senhor na consumação do século, né? Porque ele vai pedir para que os anjos dele, no final, vai juntar todo o joio. Só no final que a gente vai saber quem é o joio, né? Só no final, que é o Senhor que vai revelar no tribunal quem é o joio. E eles são os primeiros, né? O joio primeiro, ele fala aqui, ó. Os ceifeiros vai ajuntar primeiro o joio. E também existe pessoas que não são cristãs, que não se dizem cristãs, e cometem boas obras, e praticam boas obras, né? Mas não são cristãs. Mas a gente sabe, por isso que a gente fica confuso, né? Quem é joio e quem não é, né? Porque até as pessoas que não se dizem cristãs, elas praticam boas obras, né? A palavra de Deus fala mostra tuas obras, né? Que eu te direi quem és, né? Pelo fruto reconhece a árvore, né? Mas quem conhece, quem sonda o coração é o Senhor. Ele que na verdade sabe qual o intento daquelas boas obras, quais as razões daquilo. Então é do Senhor. É o Senhor que vai ratificar no final, que vai carimbar, né, quem realmente é joio. Cabe a nós, como servos de Deus, semear a palavra. Nós temos que semear a palavra de Deus, né, o evangelho, a boa semente, né? E também nós precisamos nos atentar se essa palavra que nós estamos semeando, ela também está caindo no nosso coração, ela está produzindo fruto em nós, para que nós possamos também nos apegar às verdades do Senhor, porque ela produz mudança, ela produz
transformação em nosso caráter toda vez que nós nos apropriamos dela e caminhamos com Deus. É vida com Deus, né? É oração e a leitura e é vida com Deus, né? É enchimento do Espírito Santo para nossa vida. Então, e o mundo, né? O mundo, o Filho do Homem, né? Ele vai ajuntar do seu reino todos os escândalos e todos os que praticam iniquidade e vai lançar no fogo ardente, um fogo inextinguível, um fogo que não se apaga. Então o joio ele vai ser lançado nas trevas, né? Essa pessoa não vai ter mais condição mais de sair desse estado, né? E ali vai estar toda a iniquidade, todos os que praticam escândalos e praticam iniquidade. Então, amados, nós temos as escolhas, né? Nós temos o tempo de estar comendo dessa semente, né? Bebendo aqui dessa água que nos é oferecida, que é a palavra de Deus, para que nós possamos nos apropriar. É como Isaías falou, ele estava dizendo, ele estava falando às pessoas não prestavam atenção, não dava atenção no que Jesus estava pregando, mas muitos davam atenção, né? Tanto é que esse evangelho varreu a humanidade, né? Olha quantas pessoas, né, que existem em todo o mundo, né, que são crentes em Jesus Cristo. Amém? E os filhos, né, os filhos de Deus, né, os justos, eles vão se resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os filhos de Deus, né, o trigo, né, uma plantação de trigo é a coisa mais linda, ela é toda dourada, brilhosa, né, coisa mais linda, já é um vislumbre da glória que é reservada para nós, né? Aqueles que são o trigo, que são os filhos de Deus, né? Que receberam as boas novas, né? E que não só recebeu, não só foi templo, né? Não só foi que essa palavra só não tá só no coração, mas que essa palavra ela tá produzindo efeitos para a vida eterna, né? Essa pessoa ela tem mudança de caráter, ela é transformada através dessa palavra, né? Ela honra a Deus, ela teme a Deus, ela quer viver uma vida com Deus, né? Então ela busca fazer a vontade de Deus, ela é dependente de Deus. E essas pessoas que é o trigo, ela vai se resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Né? No céu não haverá sol, na verdade, o sol vai ser o próprio Senhor, o sol da justiça, o brilho de Deus é que vai refletir para a eternidade sobre nós e nós estaremos glorificados, não vai ter mais pecado, não vai ter mais injustiça, não vai ter mais medo, não vai ter mais pecado, né? Não vai ter mais mentira, choro, não, ranger de dente e choro vai ter só lá na fornalha acesa, no fogo inextinguível. No reino de Deus, no reino do Senhor, vai ter, na verdade, o sol, né, que vai resplandecer a glória de Deus sobre as nossas vidas para a eternidade. E lá nós viveremos com o Todo-Poderoso, o nosso Rei, o nosso eterno Deus, né, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ter com Ele face a face e vamos ter uma vida glorificada, né? Então, amados, essa é a palavra, que essa palavra possa curtir efeito no seu coração, que você possa ser ricamente abençoado por ela, né? E que possa entender que tem dois caminhos. Existe sim, né, a semeadura do mal, do joio, né? O joio está misturado com trigo, e existe a semeadura dos servos de Deus, aqueles, né, que estão buscando fazer a vontade de Deus, estão semeando a palavra de Deus. E por que resistem tanto à palavra de Deus, né? Por que resistem, né? Às vezes a gente tenta entender, né, porque há tanta resistência da palavra de Deus. Exatamente aquilo que Isaías já profetizou lá atrás, né? Dizendo: ó surdo, ouve, vó cego, fique e sai os olhos,
para que possais enxergar, para que você possa ver de verdade, para que a areia dos seus olhos, né, ela saia e que você passe a enxergar, como Paulo passou a enxergar o reino de Deus, né? Paulo passou a ver o reino de Deus. Ele indo atrás dos cristãos, ele querendo matar os cristãos, teve encontro com Jesus e fisicamente ele ficou cego, mas espiritualmente ele passou a enxergar, né? Depois ele foi curado da cegueira dele, mas no momento ele ficou cego fisicamente, mas passou a ter a percepção de quem era Jesus, que Jesus, ele era real, ele é verdadeiro, ele é o Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Sol da Justiça, né? O Conselheiro, o Príncipe da Paz. É o nosso Senhor e Salvador. Que nós nos apropriemos de Jesus, que nós não sejamos crentes superficiais, mas que nós sejamos crentes verdadeiros, entregues à palavra, entregues a Ele, para que nós possamos ver qual que é a boa, perfeita e agradável vontade dEle para as nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa te iluminar com essa mensagem, que você possa ser alcançada por essa mensagem e possa tomar, né, providência, né, de começar a beber as coisas de Deus, a comer dessa semente que é a palavra de Deus e ser ricamente abençoada, porque há um julgamento, há dois caminhos, né, e nós temos que ter um posicionamento, né, que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo possa te convencer de todo o pecado, justiça e do juízo, e que você venha poder tomar posse da verdade do Senhor, tá bom? Aqui então ficou a parábola do joio, que o Senhor possa abençoar nesse dia e que você seja ricamente abençoada por Ele. Deus abençoe.